Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática do sexto ano do ensino fundamental pelo projeto Aula em Casa. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre os poliedros. Na aula anterior, a gente discutiu um pouco sobre o que seriam os sólidos geométricos e aí a gente agrupou determinados sólidos com alguns comportamentos. E estes a gente chamou de poliedros. Então, a característica que reúne esses sólidos, né, para serem chamados de poliedros, é que eles são constituídos por superfícies poligonais. Então, a palavra poliedro, ela vem de raízes gregas e ela significa várias superfícies, né? Ele é formado por várias superfícies. Poli quer dizer vários e edros quer dizer assento, banco, é o modo, né, ao qual a gente pode colocar esse sólido sobre um determinado plano. Um exemplo aqui que eu trago para vocês, né, de uma pirâmide, e aqui a gente pode, por exemplo, planificar essa pirâmide e a gente vai perceber que ela é formada por uma determinada figura aí que a gente está chamando de base, que é um retângulo, e nós temos 4 triângulos, né, que nos permite reunir, né, com esse retângulo e formar o que a gente está chamando de pirâmide. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma figura, na verdade, um objeto físico, né? Que ele nos dá a ideia de uma pirâmide. Nós temos uma base aqui quadrada, nós temos aqui as superfícies laterais, todas elas são triangulares. Avançando mais um pouco, a gente pode, por exemplo, ver esses formatos, né, dos poliedros em alguns objetos do mundo físico, né? Então, a gente tem aí nessa tela algumas embalagens, né, alguns objetos que nos dão a ideia de poliedros. Então, a gente observa que nesses objetos aí, eles são formados, né, por uma estrutura em que é constituída por superfícies planas, né? Embora nós temos à direita, por exemplo, alguns objetos que sejam vazados, mas para a gente constituir esse objeto, a gente precisaria de algumas superfícies, né, para completá-lo. Então, esses objetos, eles nos dão a ideia do que seria poliedro. Aí a gente tem a ideia do paralelepípedo, de alguns prismas e de algumas pirâmides, tá? Avançando mais um pouco, né? A gente pode classificar esses poliedros. Então, poliedros vai reunir todos os objetos que é constituído por superfícies planas, tá? E a partir de determinadas apresentação de superfícies de determinado configuração, a gente vai conseguir fazer essa classificação. Então, por exemplo, aqui a gente observa, né, que se a gente pegar alguns aí, a gente observa que tem duas bases congruentes, né? E todas a superfície lateral, por exemplo, é formada de retângulo. Então, quando isso acontece, a gente tem uma forma de classificação. E temos outros objetos que eles possuem, né, são diferentes as bases, mas as superfícies laterais são constituídas por triângulos. E aí a gente já consegue classificar isso em outro grupo. Então, dentro dos poliedros, a gente vai ter dois grandes grupos: o dos prismas, que são sólidos constituídos de duas bases congruentes, e todas as superfícies laterais elas são retangulares, para esse caso, porque eles são retangulares, e as pirâmides, né, que nesse caso aqui ela possui diferentes bases, né, as bases são constituídas de polígonos diferentes, mas as superfícies laterais todas elas são constituídas por triângulo. Então a presença desses elementos é que me permite chamar ou agrupar esses três sólidos que estão representados aí na tela de pirâmides, né? Então todas as faces laterais elas são triangulares. A gente pode olhar para esses objetos e identificar alguns elementos que o constituem, né? Então, os poliedros, eles são delimitados por regiões planas, poligonais, né? E essas regiões é o que a gente chama de faces, né? Então, isso é uma face, isso aqui é outra face, outra face, outra face. Então, os elementos de reta, né? Os segmentos de reta, perdão, que limitam essas faces, né? Ou seja, esse segmento aqui, ó, de reta que limita a face é o que a gente chama de arestas, tá? Então eu posso dizer que a aresta é o encontro de duas faces, né? E os pontos, né? Nesse caso aqui eu tenho aqui esse ponto aqui
que ele é formado a partir do encontro das arestas. Então, quando juntamos 3 ou mais arestas, a gente constitui o que chamamos de vértice. Então, nessa figura ao lado aí, a gente percebe, né, os elementos que constituem os poliedros. Nós temos as faces, que são as regiões planas, nós temos as arestas, né, que são justamente o encontro dessas duas faces, que é o que a gente chama de quina, né, e esses bicos aí, que é o que a gente está chamando de vértice, que é justamente o encontro das arestas, de 3 ou mais arestas. Então, a gente pode quantificar os elementos desse poliedro. Então, olhando primeiro para o paralelepípedo, a gente vai ter, olha, considerando, eu trouxe aqui um exemplo, né, de um objeto físico que nos dá a ideia de um paralelepípedo. Tá? Então, se a gente olhar para essa situação, ó, a gente observa que tem duas bases congruentes, né? E no entorno dessa base, nós vamos ter faces retangulares. Tá? Então, veja que aqui eu tenho duas faces, né, que são chamadas de base, e aqui nós temos a superfície lateral. E quando a gente faz a quantificação disso, a gente vai ter, ó, as 4 faces laterais, mais as duas bases, vai nos dar 6 faces. Quando a gente reúne, né, essas faces, vai formar as arestas, são essas quinas aqui, tá? Então, por exemplo, quando eu faço a contagem, né, eu tenho 4 quinas na base, 4 quinas laterais e 4 quinas superior. Então, isso aqui a gente vai ter 12, né? E o número de vértices aqui serão justamente esses pontinhos, né? Que são o encontro das arestas. Nós temos 4 na região inferior e 4 na região superior, que é o que a gente está chamando de base. E aí, quando eu pego 4 com 4, vai dar justamente 8. Quando eu olho para o prisma triangular, a gente vai ver a mesma coisa. Nós temos duas bases triangulares, né? E aí, ao lado, né, a gente vai ter 3 regiões retangulares que vão constituir esse sólido. Nesse caso, a gente tem 5 faces. Quando eu olho para a aresta, né, eu tenho 3 arestas na base inferior, 3 arestas na base superior e 3 arestas que unem essas arestas que estão nas bases. Então, eu vou ter aqui 9 arestas. E, no caso, a gente vai observar também que vamos ter 3 vértices na base inferior e 3 vértices na base superior. Nesse caso aqui é 6. Se a gente for procurar uma expressão que nos permita quantificar a quantidade de aresta, face e vértice, a gente pode observar a seguinte regularidade. O número de faces, né, pode ser determinado a partir da quantidade de lado que constitui o polígono. O polígono da base desses prismas, por exemplo. Então, nesse caso aqui, se eu considerar um polígono de L lados, esse L lado pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, qualquer quantidade. Então, para essa situação, o que é que eu preciso contar, né? L é a quantidade de lados, então a quantidade de lados mais 2, que é justamente a base superior e a base inferior, que nos vai permitir quantificar quantas faces tem esse poliedro, nesse caso aqui, nesse prisma, né? Se olharmos para a aresta, a gente observou o seguinte, olha, que na situação A foi 12, 12 é o que da quantidade de lados que tem a base? 3 vezes. 9 é quantas vezes a quantidade de lados da base do prisma triangular? 3 vezes. Então, se eu quero, por exemplo, descobrir a quantidade de aresta de um prisma, eu só basta executar o procedimento, né? Multiplicar 3 vezes a quantidade de lados que constitui o polígono da base. E se olharmos para o número de vértices, a gente vai observar, né, que a gente está contando 2 vezes. Uma na base superior e outra na base inferior. Nesse caso aqui, o que a gente observa aqui, basta eu multiplicar 2 vezes a quantidade de lados. Se olharmos para esse terceiro prisma, né, nós observamos aí ó, que a base dele, ó, 2, 4, 6, 8, é um octógono. Então, eu teria, para eu calcular a quantidade de faces aí, eu colocaria 8 mais 2, que daria 10. Para eu calcular a quantidade de aresta, eu ia multiplicar 3 vezes 8, que vai dar 24. E para eu calcular a quantidade de vértices, eu ia multiplicar 2 vezes 8, que vai dar 16. Então, essas expressões que eu estou colocando aqui no terceiro quadrinho, elas são úteis para que a gente possa, por exemplo, lançar mão para resolver qualquer que seja os elementos de um poliedro que a gente
não precise desenhar, na verdade. Então, a gente fica hoje por aqui, pessoal. Um abraço e espero você na próxima aula. Até mais.